O salão estava em silêncio. Os convidados sorrindo, as flores perfeitas, a música pronta para começar. Era para ser o dia mais feliz da vida deles. Mas então, ela entrou. Ninguém esperava vê-la ali. Muito menos naquele momento. O noivo empalideceu. A noiva sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não houve gritos. Não houve escândalo. Apenas o olhar e um detalhe impossível de ignorar. Um segredo antigo, enterrado no passado. Decidiu voltar exatamente ali. Diante de todos. Em segundos, o que era amor virou medo. O que era certeza virou dúvida. E aquele casamento parou. Porque algumas verdades não pedem permissão para aparecer. Elas chegam para destruir tudo. Mas a pergunta é: quem realmente estava escondendo a verdade e até onde alguém iria para mantê-la em segredo? A manhã começou como tantas outras, mas havia algo diferente no ar, um peso invisível que ninguém sabia explicar. O sol entrava pelas cortinas claras do apartamento, iluminando caixas abertas, vestidos pendurados, flores artificiais espalhadas pelo chão. Tudo ali gritava casamento. Tudo, menos o coração de Mariana. Ela estava sentada na beira da cama, segurando o celular com força demais, como se tivesse medo de deixá-lo cair, com ele, perder o controle do dia. A tela mostrava uma mensagem não lida da mãe. Você dormiu bem? Hoje é o grande dia. Mariana não respondeu. Apenas respirou fundo, tentando acalmar a pressão no peito. É só nervosismo. Ela sussurrou para si mesma, encarando o próprio reflexo no espelho. O rosto era bonito, mas cansado. Os olhos denunciavam noites mal dormidas, pensamentos repetitivos, uma ansiedade que vinha crescendo havia semanas, sem motivo claro, sem explicação lógica. Na sala, Lucas falava ao telefone, andando de um lado para o outro. Tentava parecer tranquilo, mas sua voz falhava em pequenos detalhes. Ele ria fora de hora, respondia rápido demais, como alguém que quer encerrar uma conversa antes que ela vá longe demais. Não, está tudo certo. Sim, eu chego lá antes. Claro, disse, desligando em seguida. Ele ficou parado por alguns segundos, olhando para o nada. A felicidade que deveria transbordar naquele dia parecia ensaiada, cuidadosamente montada, como um cenário bonito demais para ser totalmente verdadeiro. Lucas passou a mão pelo rosto, respirou fundo e então forçou um sorriso antes de entrar no quarto. Ei, disse suavemente. Você está linda, mesmo assim, sem o vestido. Mariana sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Você também parece cansado. Lucas riu de Liv. Ansiedade de noivo. Normal, né? Ela assentiu, mas algo dentro dela se contorceu. Havia aprendido, ao longo dos anos, a perceber pequenas mudanças nas pessoas. Um silêncio a mais. Um olhar que foge. Um toque que dura menos do que deveria. E Lucas, ultimamente, estava cheio desses detalhes. Eles se conheceram 2 anos antes, em um café simples, numa tarde chuvosa. Foi fácil se apaixonar. Lucas tinha aquele jeito calmo, protetor, alguém que parecia oferecer segurança num mundo instável. Para Mariana, que carregava feridas antigas e o medo constante de ser abandonada, aquilo foi como um porto seguro. Mas todo porto tem histórias escondidas. Lucas falava pouco do passado. Comentava vagamente sobre um relacionamento antigo, algo distante, mal resolvido, mas sempre mudava de assunto quando Mariana tentava saber mais. No início, ela respeitou. Todos têm coisas que preferem esquecer ou esconder. Ainda assim, às vezes, à noite, quando Lucas achava que ela dormia, Mariana sentia o corpo dele rígido, como se estivesse lutando contra pensamentos que não queriam ir embora. Em algumas madrugadas, ele se levantava em silêncio e ficava na sala, olhando o celular, a tela apagada, como se esperasse algo ou alguém. Você está feliz? Mariana perguntou de repente, quebrando o silêncio do quarto. Lucas demorou um segundo a mais do que o normal para responder. Claro que estou. Por que não estaria? Ela deu de ombros. Não sei. Só sinto que você está longe. Às vezes. Lucas se aproximou. Segurou o rosto dela com cuidado. Depois de hoje, tudo isso acaba. Prometo. Promessas ditas no momento errado costumam carregar mais peso do que parecem. Enquanto isso, a cidade seguia seu ritmo normal.
Pessoas indo trabalhar, ônibus lotados, vendedores ambulantes gritando ofertas. Ninguém imaginava que, dentro de algumas horas, um casamento elegante se transformaria em algo que seria lembrado por muito tempo, não pela beleza, mas pelo silêncio constrangedor que viria depois. No salão de festas, os últimos detalhes eram ajustados. Cadeiras alinhadas, pétalas espalhadas pelo corredor, luzes testadas mais de uma vez. A cerimonialista conferia a lista de convidados com atenção quase obsessiva. Está tudo perfeito, disse ela, satisfeita. Mas perfeição, muitas vezes, é apenas aparência. Do outro lado da cidade, uma mulher observava tudo de longe. Não o salão, não os convidados, mas o relógio. Seus dedos tremiam levemente enquanto segurava a bolsa no colo. O rosto carregava marcas do tempo, mas os olhos estavam cheios de algo mais profundo. Algo que misturava dor, medo e uma decisão tomada tarde demais. Ela respirou fundo, como quem se prepara para atravessar uma linha sem volta. De volta ao apartamento, Mariana vestia o vestido branco. As amigas a cercavam, riam, tiravam fotos, faziam comentários animados. Ela tentava acompanhar, mas sua mente insistia em voltar a pequenos momentos que não faziam sentido. Uma ligação que Lucas desligou rápido demais. Um nome que ele nunca mencionava. Um passado que parecia existir apenas nas sombras. Você está pensativa demais para uma noiva, brincou uma das amigas. Mariana sorriu. É só emoção. Mas não era só isso. No caminho para o salão, dentro do carro, o silêncio entre ela e Lucas era denso. Ele segurava o volante com força, os olhos fixos na estrada. Mariana observava o reflexo dele no vidro, tentando reconhecer o homem com quem estava prestes a se casar. Lucas, ela começou, hesitante. Tem alguma coisa que eu preciso saber? Antes de entrarmos lá, ele piscou, engoliu em seco. Por que você está perguntando isso agora? Porque, se existe algo que pode nos machucar depois, eu prefiro saber antes. O carro parou no semáforo. Por um segundo, Lucas pareceu lutar consigo mesmo. Seus lábios se abriram levemente, como se fossem dizer algo importante. Mas então o sinal abriu. Não, disse ele, finalmente. Não há nada. Confia em mim. Mariana sentiu, mas seu coração não acompanhou. Ao chegarem ao salão, os convidados já estavam sentados. Sorrisos, abraços, elogios. Tudo parecia seguir o roteiro perfeito. A música começou a tocar. Mariana respirou fundo, segurou o buquê e deu o primeiro passo pelo corredor. Cada passo ecoava como uma contagem regressiva. No fundo do salão, a porta principal permaneceu fechada. Silenciosa, imóvel. Por enquanto, Mariana caminhava, sentindo os olhos de todos sobre ela, quando o arrepio percorreu sua espinha. Uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada por alguém que ainda não podia ver. Lucas esperava no altar, o sorriso tenso, os olhos brilhando mais de nervosismo do que de alegria. E então, no exato momento em que a música atingiu sua nota mais alta, a porta do salão começou a se abrir lentamente, e o ar mudou. A porta se abriu com um rangido suave, mas o som pareceu alto demais naquele salão silencioso. Algumas cabeças se viraram por curiosidade, outras por incômodo. Mariana sentiu o coração acelerar antes mesmo de entender o porquê. Era como se algo dentro dela já soubesse que nada mais seria como antes. A mulher entrou devagar. Não usava vestido elegante, nem maquiagem chamativa. Vestia roupa simples, o rosto sério, cansado, mas havia uma firmeza no olhar que não passava despercebida. Os olhos dela foram direto para Lucas. E Lucas Candela. O sorriso sumiu de seu rosto em um segundo. A cor escapou da pele. As mãos, que antes tremiam de nervosismo comum, agora tremiam de pavor. Ele deu um passo para trás sem perceber, como alguém que vê um fantasma atravessar a parede. Mariana percebeu. Percebeu tudo. Quem é ela? Sussurrou, mais para si mesma do que para alguém. A mulher caminhou pelo corredor central. Cada passo parecia passar toneladas. Os convidados murmuravam, cochichavam, tentavam entender o que estava acontecendo. A cerimonialista tentou se aproximar, mas a mulher levantou a mão, pedindo silêncio. Eu não vim causar um escândalo, disse ela, com a voz firme, mas carregada de emoção.
Eu só não posso mais ficar calada. Lucas fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia lágrimas contidas ali. Não, murmurou. Agora não. Mariana sentiu o mundo girar. O ar ficou pesado. Seu corpo estava ali, mas sua mente corria tentando juntar peças que sempre estiveram espalhadas. Lucas, ela disse, com a voz trêmula. Você a conhece? O silêncio dele foi a resposta mais cruel. A mulher parou a poucos metros do altar. Respirou fundo, como quem revive uma dor antiga antes de falar. Meu nome é Ana, disse. E eu fui a primeira pessoa que ele prometeu amar para sempre. Um murmúrio percorreu o salão como uma onda. Mariana sentiu as pernas fraquejarem. O buquê quase caiu de suas mãos. Sua ex, alguém cochichou entre os convidados. Ana Sensualmente. Sim, a ex que ele nunca mencionou por completo. A ex que ficou para trás com um segredo grande demais para ser enterrado. Lucas finalmente falou, a voz falhando. Ana, por favor, não faz isso. Ela o olhou com uma mistura de tristeza e coragem. Eu esperei tempo demais para você fazer a coisa certa. Mariana sentiu o coração bater nos ouvidos. Que segredo? Perguntou, a voz quebrada. O que está acontecendo? Ana respirou fundo. Seus olhos marejaram. E então ela deu um passo para o lado. Atrás dela, surgiu uma criança. Um menino pequeno, de olhos grandes, segurando sua mão com força. Ele usava uma roupa simples demais para aquele ambiente e olhava ao redor assustado, sem entender o peso do momento. O silêncio se tornou absoluto. Lucas caiu de joelhos. Não, ele chorou. Por favor? Mariana levou a mão à boca. As lágrimas escorriam sem que ela percebesse. Esse é o filho dele, disse Ana, com a voz embargada. Nosso filho. O mundo de Mariana desabou ali. Todas as noites inquietas, os silêncios estranhos, os olhares distantes, tudo fazia sentido agora. Uma verdade tão grande que não podia mais ser escondida. Você sabia disso o tempo todo? Mariana perguntou, olhando para Lucas, sentindo uma dor que parecia rasgar sua alma. Lucas balançou a cabeça, desesperado. Eu tinha medo. Medo de te perder. Medo de enfrentar isso. E decidiu me enganar? Ela respondeu, com lágrimas e raiva misturadas. Decidiu construir uma vida em cima de uma mentira. O menino olhou para Lucas com curiosidade e esperança. Mamãe, ele sussurrou. Esse é meu pai? Lucas engoliu em seco. O coração dele se partiu naquele instante. É, respondeu, com a voz fraca. Sou eu. Alguns convidados choravam. Outros estavam chocados demais para reagir. Ninguém ousava interromper. Mariana sentiu uma dor profunda, mas, estranhamente, também sentiu clareza. Pela primeira vez, tudo estava exposto. Não havia mais sombras. Você nunca me deu a chance de escolher, disse ela, com firmeza. Me tirou o direito de decidir se eu podia aceitar isso. Lucas chorava abertamente. Eu te amo. Mariana respirou fundo. Amor sem verdade não é amor. É medo. Ela se aproximou de Ana e do menino. Ajoelhou-se diante da criança, limpando as próprias lágrimas. Você não tem culpa de nada, disse, com doçura. Ana chorava em silêncio. Eu não vim para destruir, disse ela. Vim porque ele merece saber quem é o pai dele. E porque você merece saber com quem estava se casando. Mariana se levantou. Olhou ao redor do salão. Para os convidados, para o altar, para o vestido branco que agora parecia pesado demais. Ela retirou lentamente o anel do dedo. Eu não posso continuar, disse, com a voz firme, embora o coração estivesse em pedaços. Não assim. Lucas tentou se aproximar, mas parou quando viu o olhar dela. Enfrente o que você tentou esconder, disse Mariana. Seja pai. Seja honesto. Talvez um dia você aprenda o que é responsabilidade. Ela caminhou pelo corredor, passando pelos convidados em silêncio absoluto. Cada passo doía, mas também libertava. Do lado de fora, o ar parecia mais leve. Mariana respirou fundo, sentindo as lágrimas caírem, mas também sentindo algo novo nascer dentro dela, respeito próprio. Dentro do salão, Lucas abraçou o filho pela primeira vez. Chorou como nunca. Ana fechou os olhos,
sentindo que, apesar da dor, a verdade finalmente havia encontrado seu lugar. Algumas verdades destroem momentos, mas salvam vidas inteiras. Mariana seguiu seu caminho, sem saber exatamente o que o futuro reservava, mas certa de uma coisa: ela merecia uma história construída sobre a verdade, não sobre o medo. E você, se estivesse no lugar dela, teria ido embora, ou teria ficado para tentar reconstruir algo que começou com uma mentira? A vida tem uma forma silenciosa de nos ensinar que a verdade sempre encontra um caminho, mesmo quando fazemos de tudo para escondê-la. Às vezes, ela não chega com cuidado. Chega no momento mais vulnerável, mais exposto, mais doloroso, exatamente onde dói mais. E não porque quer destruir, mas porque a mentira já estava destruindo tudo por dentro. Lucas acreditou que esconder o passado era uma forma de proteger o presente. Pensou que o amor poderia crescer sob o silêncio, que o tempo apagaria aquilo que ele não teve coragem de enfrentar. Mas a verdade é simples e dura. O que não é resolvido, retorna. Não como punição, mas como consequência. Mariana representou algo muito maior do que uma noiva abandonada no altar. Ela representou todas as pessoas que confiam, que acreditam, que entregam o coração esperando honestidade. Quando alguém nos esconde uma parte essencial da própria história, não está apenas omitindo fatos, está roubando o nosso direito de escolher conscientemente. E isso é uma das maiores feridas emocionais que existem. Amor verdadeiro não é ausência de erros, é presença de verdade. É ter coragem de dizer o que pode machucar, porque respeitar o outro é mais importante do que manter uma imagem perfeita. Quem ama de verdade não constrói relações em cima do medo de perder, mas em cima da coragem de ser inteiro. Ana também nos ensina algo profundo. Às vezes, dizer a verdade não é vingança, é libertação. Para ela, para o filho e até para Lucas. O silêncio pode parecer uma solução temporária, mas ele cobra um preço alto demais com o tempo. O filho, inocente, foi o lembrete mais puro de que as consequências das nossas escolhas nunca afetam só a nós mesmos. E Mariana, ao ir embora, nos deixou a maior lição de todas. Amor próprio não é egoísmo, é dignidade. É saber que ficar em uma história baseada em mentiras custa mais caro do que partir com o coração ferido, mas limpo. Nem todo final feliz parece feliz no começo. Às vezes, ele começa com lágrimas, com perda, com coragem, mas termina com algo essencial: paz interior. Essa história nos faz refletir sobre quantas verdades evitamos por medo, quantas conversas adiamos, quantas decisões erradas tomamos para manter uma aparência de felicidade. Por que no fundo, todos sabemos. O amor que exige silêncio não é amor, é prisão. Dedo indicador apontando para a direita, agora fica a pergunta para você. Você prefere uma verdade dolorosa que liberta, ou uma mentira confortável que, mais cedo ou mais tarde, destrói tudo,